Apocalipse, capítulo 13, e o verso 11. Nos diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Veja, queridos irmãos, esse texto aqui está nos falando sobre a primeira profecia, uma América dominante. Uns Estados Unidos como um poder que a Bíblia descreve como um poder que domina o mundo todo. Veja aqui, primeiramente ela nos diz: vi como a besta do mar estava ferida. A besta do mar estava ferida, e ela nos fala aqui sobre uma outra besta, que é chamada como a besta da terra. Chifres, o verso nos fala sobre chifres. O que significa chifres na Bíblia? Formas de governo. O texto também nos fala semelhante a um cordeiro. O que significa semelhante a um cordeiro? Semelhante a Cristo. Quem que é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Cristo. E ela tem 2 chifres. Esses 2 chifres, ela significa a liberdade civil, que é a democracia, e a liberdade religiosa, que é a separação de igreja e de Estado. E tem alguns que ainda falam que esses 2 chifres seriam o lado do Partido Democrata e o Partido Republicano. Eu vim hoje vestido de azul e de vermelho para mostrar para vocês que nós somos, como igreja, não importa de que lado estamos. Não temos lado. Estamos ou democratas ou republicanos, não importa. A igreja não há lado. Mas aqui esses 2 chifres representam a liberdade civil e a liberdade religiosa. Separação de igreja e Estado. Isso aqui é muito importante. Em 1851, J.N. Andrews, que foi o nosso primeiro missionário da Igreja Adventista, ele foi o primeiro a identificar a besta da terra como os Estados Unidos, lá no ano de 1851. Veja, queridos irmãos, Apocalipse foi escrito quando? Ali mais ou menos nos anos 90, primeiro século. Nós estamos falando agora aqui, e a Bíblia, o apóstolo João já falava sobre os Estados Unidos. E aqui no ano de 1851 foi a primeira vez que alguém reconheceu essa besta da terra como os Estados Unidos. Em 1888, Ellen White manifestou o Consenso dos Adventistas do Sétimo Dia. Lá no Grande Conflito ela fala: uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Veja, queridos irmãos, lá para trás, já estavam nos mostrando que os Estados Unidos seriam uma superpotência. Se a gente analisar a história dos Estados Unidos, a gente vê que, quando foi escrito aqui, os Estados Unidos nem existia. No ano de 1888, os Estados Unidos ainda não era o que é hoje. Não era uma superpotência. Por muitos anos, o Brasil tinha um poderio militar maior do que a América, do que os Estados Unidos. Para vocês verem como que isso daqui que a irmã White nos trouxe era algo realmente que estava apontando para uma profecia. Veja, queridos irmãos, para quem viveu no ano de 1979, tinha 4 anos de idade lá, alguns adventistas estavam prontos a dizer que a profecia falhara. Afinal, havia 2 superpotências, os Estados Unidos e a Rússia soviética. Imagina você vivendo na década dos anos 70, tendo 2 superpotências, o que você passaria pela sua mente? Que aquilo que a irmã White tinha falado, que aquilo que Andrews tinha falado era o quê? Não estava muito certo, não. O mundo tinha 2 superpotências. Mas a profecia acabou ali? Não. A profecia não acabou ali. Veja, no ano de 1989, depois que teve aliança entre os Estados Unidos com Reagan, o presidente Reagan, e o Papa, João Paulo II, o que aconteceu? Teve a queda da Rússia. Para aqueles que estavam aqui, nos anos 80,
Vocês lembram que, do nada, o que aconteceu? A Rússia caiu. Já concretizando aquilo que Deus havia escrito através do profeta, através de João, através do seu discípulo. Veja, 1991, depois da Primeira Guerra do Golfo, a revista Time chamou os Estados Unidos de a única superpotência remanescente no mundo. Isso aqui no ano de 1991. E esse Mohammad Yasser Arafat, ele foi um líder palestino por muitos anos. E ele chamou Washington DC de a nova Roma. Já imaginaram isso? A nova Roma. Quando a palavra Roma vem na cabeça de vocês, o que te lembra? Um poderio o quê? Militar muito grande. Algo que domina o mundo. O Washington Post diz que a importância da vitória na Guerra do Golfo em 91 foi que a América agora determinaria todos os eventos principais mundiais. Todos. Nós estamos no ano 2021. Isso aqui está se concretizando ou não? Estados Unidos hoje é a referência para o mundo inteiro ou não é? Tudo que acontece aqui, o que acontece logo em seguida? Vai para o quê? Para o mundo todo. Vejam essa revista Der Spiegel, lá no ano 2003. Essa revista hoje ela está numa plataforma mais digital e ela é muito lida. É uma das mais lidas na Alemanha. Olha o que ela diz. Ao longo da história da humanidade, certamente não existiu outro país que tenha dominado tão completamente o mundo com suas políticas, seus tanques e seus produtos como os Estados Unidos hoje. Já parou para pensar um pouquinho? A influência que esse país tem? E quando essa profecia foi escrita? Como Deus não erra? Veja, mas ele continua, fala como dragão. Olha aqui no verso 12 e no verso 14. Vamos ler o verso 12. Mantenha a Bíblia aberta de vocês no Apocalipse 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Verso 16. A todos os pequenos e aos grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja. Falar como o dragão. O que isso significa? Seguir o exemplo da besta é fazer uma imagem dessa besta e exercer a mesma autoridade perseguidora. Veja, essa besta da terra, ela vai exercer a mesma autoridade que a besta do mar exerceu. Vai repudiar os princípios fundamentais da América. Mas, obviamente, que isso vai ser o quê? Ainda vai se concretizar. E você acredita nisso? Tem certeza que isso aqui vai acontecer? Tem certeza que Apocalipse não está errado? Certeza que João não escreveu algo aqui que estava só passando pela cabeça dele? Tenho certeza que não. Veja, queridos irmãos, dimensões militares de falar como dragão. No ano de 2003, 2004, os Estados Unidos tinha o orçamento militar, era maior do que todos os outros países do mundo. E no ano 2020 e 2021, o orçamento é de 950 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, tudo que é produzido no Brasil é igual a 2 trilhões de dólares. Tudo que é produzido no Brasil. Os Estados Unidos é uma faixa de 22 trilhões. O Brasil é 2 trilhões. O orçamento militar americano é quase metade de tudo que se produz no Brasil. Dá para imaginar um pouquinho o poderio militar desse país? Tem como enfrentar isso aqui? É ou não é a Roma do passado? Com certeza.
A guerra contra o terror mostra a capacidade e a vontade de perseguir um único indivíduo, como Saddam Hussein, Osama Bin Laden, ou pequenos grupos como as células de Al-Qaeda, em qualquer lugar do planeta. Esse país, se ele tem um inimigo, o que ele faz? Ele vai aonde ele tiver que ir, ele gasta o dinheiro que ele tiver que gastar, ele coloca o tanto de pessoas que for preciso para alcançar os seus objetivos. Ele não para por nada, até que ele consiga alcançar o seu objetivo. Veja, dimensões políticas de falar como dragão. Limitar as liberdades civis para impedir atos de terrorismo. Isso tem acontecido ou não tem? Tem sido cerceado os nossos direitos civis com relação a isso? Com certeza. Você consegue chegar no aeroporto e entrar no aeroporto como você entrava antes de 2001? De forma alguma. Desde 2003, o Student Entry Verification Information System, que é um sistema de informações de verificação de entrada de estudantes, ele rastreia estudantes internacionais em 70 mil escolas, para ter certeza quem que está vindo para cá. Em 2005 foi votada a National Real ID, que ela foi passada a vigorar em 2008, onde o sistema antes era o quê? Era só em cada estado. Hoje o sistema ele é o quê? Nacional. E projetado para capturar estrangeiros ilegais, o Banco de Dados Federal de Empregados Admissíveis poderia ser usado para negar emprego por outros motivos. E nós sabemos quais são esses motivos, vamos tocar aqui mais para frente. Dimensões judiciais de falar como dragão. O ideal de inocente até que se prove o contrário. Isso está na Constituição americana. Inocente até que se prove o contrário. Está mudando para a atitude de tolerância zero para com os suspeitos. E não tenha dúvida de que isso daqui vai ser mudado. Quando chegar os tempos finais, você vai estar o quê? Como culpado até que você prove que é inocente. Só que vai inverter. Dimensões religiosas de falar como dragão. Quando por influência de uma tríplice aliança, protestantismo, catolicismo e espiritualismo, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano. Temos a certeza que isso aqui vai acontecer? O irmão White escreveu, eventos finais, página 131. Dimensões religiosas, ainda continuando. Erosão da primeira emenda. Cláusula de estabelecimento. Separação de igreja e Estado será amplamente rejeitada. O que é hoje algo separado, no futuro nós sabemos que eles vão se juntar novamente. A cláusula de livre exercício será eliminada como uma garantia constitucional. E nós estamos indo a passos largos nessa direção. Nós estamos vendo nessa pandemia como que os direitos têm sido o quê? Retirados de cada um de nós. Tudo em função da saúde. Tudo em função do quê? Das pessoas estarem melhor, das pessoas terem saúde, das pessoas, né, de você estar tendo respeito para com as outras pessoas. A mensagem sempre ela vai vir de uma forma com que todos vão olhar para a gente, se a gente não aceitar, vão olhar para a gente como que você é um peixe fora d'água. Tem muito cuidado com isso, queridos irmãos. E aqui vamos para a segunda profecia, ferida mortal de Apocalipse 13. Veja, lá no capítulo 1 até no verso 1 até o verso 3. Apocalipse 13, no 13, desculpa. Só que no verso 1 até o verso 3, nos diz o seguinte lá: e se pôs em pé sobre a areia do mar, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em 1798, o que aconteceu? Depois da Revolução Francesa, o general Berthier foi lá e o quê? Pegou, capturou o Papa Pio VI, e depois de um ano o Papa foi morto. Naquele momento ali, vários eruditos políticos eles achavam que o papado tinha o quê?
acabado com o poder político. Lembre-se, na Bíblia toda, na história desse mundo, nunca existiu um só poder que conseguiu o quê? Depois de ter sido derrotado, eliminado, conseguiu voltar a ter influência. Ninguém. Babilônia, Roma, Medo-Pérsia, Grécia, seja quem for, nunca conseguiu voltar a ter poder. Mas aqui a Bíblia nos fala sobre alguém que o quê? Que conseguiria voltar a ter o poder. E isso está aqui nesse Apocalipse 13, o verso 3. O mesmo verso que predisse a ferida aparentemente mortal, também predisse que ela seria o quê? Teria uma cura miraculosa. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Veja, queridos irmãos, você crê que isso aqui vai acontecer? Você tem a certeza que isso aqui vai acontecer? O que está acontecendo no mundo hoje está nos apontando para isso? Veja, 1929, o que aconteceu em 1929? Concordata com Mussolini restaurou a independência política da cidade do Vaticano. Na década de 1980, a Santa Aliança entre o Papa João Paulo II e o presidente Ronald Reagan levou ao colapso do comunismo, como nós já vimos. Em 99, durante uma visita do Papa João Paulo II a São Luís, Estados Unidos, as multidões cantaram ao pontífice: ele ganhou o mundo inteiro em suas mãos. E veja, em 2015, o que aconteceu em 2015? Numa reunião do nosso Congresso, o Congresso e mais o Senado, nós tivemos a visita do Papa Francisco nessa reunião. Algo histórico. E hoje nós temos o quê? Um presidente católico. Ecumenismo. Vamos lá em Apocalipse 13 e 14, no verso, em 16. Apocalipse 16, o verso 13 e o 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, queridos irmãos, mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar os povos em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo, para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Olha o que o irmão White nos fala aqui. Chuck Colson, ele nos diz que, na verdade, o abismo entre evangélicos e católicos romanos, aberto da reforma, está sendo transposto. Hoje ele está ombro a ombro com o bloco religioso mais importante da América. Muitos de vocês conhecem Kenneth Copeland. Ele é um líder do movimento carismático aqui no Texas. É um televangelista que tem muitos seguidores. A sua igreja tem milhares de pessoas. Ele tem uma influência muito grande no mundo evangélico aqui nos Estados Unidos. E ele já teve várias reuniões a portas fechadas com o papado. É ou não é uma aproximação muito grande com esse poder, com esse poder que já foi o quê? Já teve a sua cabeça ferida, mas está voltando. Veja, evidência documental que a reforma acabou. Temos aqui esses livros, né? Evangélicos e católicos juntos, dom da salvação, declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que é o acordo de luteranos e católicos. Estamos ou não estamos vendo o ecumenismo sendo muito trazido a cada um de nós nesses dias?
Estamos vendo, está diante de nós, as evidências estão diante de nós, queridos irmãos e amigos. Não há como negar. Vamos lá para a nossa quarta profecia. Exaltação do domingo, preparação para a marca da besta. Veja, volta lá para Apocalipse 13. Versos 14 e 17 nos diz que a marca da besta envolverá a obrigação civil da observância do domingo. Ninguém ainda recebeu a marca da besta, mas o estágio preliminar, exaltação do domingo, está em andamento. A marca da besta ela é posta na testa, conformidade baseada na crença, e a mão, que é conformidade sem a crença. Temos a certeza que isso aqui vai acontecer? Veja, uma encíclica que foi trazida pelo papado. E eu quero ter certeza que aqui, se nós temos alguns amigos que que não são protestantes, que são católicos, o que eu estou falando aqui é com relação ao poder papal, ao papado. Não como indivíduo, nem como o Papa, nem como indivíduo, como a pessoa que é católica, mas sim contra o poder. Veja, os pontos principais dessa encíclica. O sábado é sagrado desde a criação. Eles reconhecem isso. Mas o domingo é o sábado da nova aliança. A igreja tinha autoridade para transferir o significado do sábado para o domingo. E a igreja aprova a legislação anterior sobre o domingo, começando com a de Constantino em 321. Veja que perigo, queridos irmãos. O descanso do domingo é um direito do trabalhador que o Estado deve garantir. Olha isso aqui. É um direito do trabalhador que o Estado deve garantir. Em nosso próprio tempo, os cristãos deveriam esforçar-se para assegurar que a legislação civil respeite seu dever de guardar o Santo Domingo. É novidade para vocês, queridos irmãos? Tenho certeza que não. Veja, no ano 2000, Papa Bento XVI nos diz que as denominações protestantes e cristãs não são igrejas verdadeiras, mas meramente comunidades eclesiais, porque não têm os meios de salvação. Comunidades eclesiais são igrejas pequenas, que saem da igreja grande, se tornam uma igreja pequena, que quer o quê? Estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. E ele chama essas igrejas como são igrejas não verdadeiras. Que elas não têm o meio de salvação. Olha que perigo. Num discurso dele, na Universidade de Regensburg, ele nos diz que ele citou um diálogo histórico, lá no ano 1391, entre o imperador bizantino Manuel II, paleólogo, e um persa instruído sobre o tema do cristianismo e do islamismo, e a verdade de ambos. Veja o que ele nos diz. Ele afirmou que propagar a fé através da violência é algo irracional, fanatismo, e que não agir de acordo com a razão é contrário à natureza de Deus. Quando vocês viram alguém falando sobre a razão? Lembra quando a gente estuda sobre a Revolução Francesa? Qual foi o principal motivo da França ter eliminado a Bíblia? A questão da razão. E olha aqui o Papa falando novamente sobre a razão. De acordo com a razão, e não agir de acordo com a razão, é contrário à natureza de Deus. Em resumo, nesse discurso que ele fez lá em 2006, o Papa rejeitou a reforma protestante como intelectual e teologicamente irracional, e rejeitou a Escritura sozinha como base inadequada para uma fé razoável. Ele argumentou que seguir somente as Escrituras leva ao fanatismo e à violência. Quando vocês viram esse discurso aqui, foi igualzinho quando aconteceu a reforma protestante. Como que a igreja, o papado, reagiu com relação ao protestantismo? Como sendo algo fanático e como sendo algo que levaria à violência. Isso foi lá no ano de 1517. Vocês lembram? 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou as teses. Agora aqui, no ano 2006, o Papa falando a mesma coisa. Esse discurso foi um ataque frontal, direto à premissa básica da reforma protestante,
de que as Escrituras são a autoridade suprema e não precisam de tradição ou filosofia para serem interpretadas. Um ataque direto à palavra de Deus. Pouco antes da reunião de cúpula do G8, em L'Aquila, Itália, em julho de 2009, Bento II publicou uma encíclica na qual ele sugere uma solução para a crise na economia mundial. Veja o que eles falam. Para gerir a economia global, reaviver as economias atingidas pelas crises, há uma necessidade urgente de uma verdadeira autoridade política mundial. Essa autoridade precisaria ser universalmente reconhecida e investida com um poder efetivo. Lembra alguma coisa aqui? O Papa apelou por uma reforma na Organização das Nações Unidas e, semelhantemente, nas instituições econômicas, para que seja possível uma real concretização do conceito da família das nações. Ele estava pedindo o quê? Para que haja um poder mundial. Em 2009, o ex-ministro Tony Blair, ministro britânico, ele deixou a Igreja da Inglaterra para se tornar um católico romano. Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Em 1987, há 34 anos atrás, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tinha 8 juízes protestantes e 1 católico romano. Em 2020, há 6 juízes católicos. A última que foi elegida, ela também entrou como católica. 2 judeus, 1 anglicano e nenhum protestante. Os católicos, que correspondem a 23% da população americana, detêm agora 67% dos assentos no Supremo Tribunal. Coincidência? É o momento? Deus sabe a hora. E veja, a apostasia nacional que vai trazer a ruína nacional. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, votar leis para reprimir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e fazendo com que o poder opressivo seja posto em ação contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos inválida em nossa terra. E a apostasia nacional seguir-se-á a ruína nacional. Está aqui. Livro Maranata, o Senhor vem, página 194. Por que essa apostasia vai levar a uma ruína nacional? Qual foi o fundamento para o surgimento da América? Veja, liberdade de consciência e religião, liberdade política e Estado do Direito, liberdade econômica, livre iniciativa, liberdade judicial, inocente presumido até que se prove que é culpado. Todos esses são princípios bíblicos restaurados por quem? Pela Reforma Protestante. Por isso, esse país aqui foi fundado o quê? Baseado na Bíblia. Baseado naquilo que a Reforma Protestante estava tentando trazer de volta. Mas quando eles forem pervertidos e abandonados, a grandeza dos Estados Unidos será perdida. E nós podemos ver que há sinais de renovado interesse pelo sábado. Nós temos visto aqui, por exemplo, Barry Black, que foi o capelão do Senado. Tivemos em Joseph Lieberman, um senador e candidato à presidência em 2004. Tivemos também Ben Carson, que foi o candidato à presidência em 2016. O foco do mandamento do sábado, ele tem levado muitas pessoas à conscientização. E nós temos visto várias pessoas que não acreditavam no sábado, com o tempo que passam a acreditar. Temos visto testemunhos, pessoas, pastores batistas, que trouxeram que a igreja inteira foi convertida para o sábado. A nossa quinta profecia. Espiritismo se infiltrando no cristianismo. Apocalipse 16, verso 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, no grande conflito nos diz, mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma.
os mesmos da igreja, amam o que o mundo ama. E estão prontos para se unirem a ele. Satanás está resolvido a fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Veja como isso é perigoso. O White já tinha escreveu isso aqui há muito tempo atrás. É a realidade hoje ou não? Católicos romanos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio, há tanto tempo esperado. Veja, isso aqui é o que eles acreditam. Esse milênio, que vai ser o quê? Essa época de paz, essa junção que vai haver entre esses três poderes. Nós temos vários versos aqui, Gênesis 2:7, Gênesis 3:4-5, que nos fala sobre o espiritismo na Bíblia. Nos fala sobre como que é algo perigoso para a nossa vida. Lá em Samuel mesmo nos fala sobre o que aconteceu com Saul. Quando ele queria falar com Samuel, ele foi buscar uma pessoa, uma vidente. E o perigo que isso, e a ruína que trouxe para o povo de Israel aquilo, para ele mesmo e para o povo de Israel. Muito perigoso o espiritismo, queridos irmãos. Ele vem sempre o quê? De uma forma camuflada. Muito perigoso. Halloween é agora o segundo feriado comercial mais importante da América. Dá para acreditar nisso? Harry Potter. Feitiçaria confeitada para crianças. Você viu como o inimigo ele usa as coisas? Ele começou com Harry Potter, que começou lá com as crianças, lá no começo desse século. Depois ele trouxe o quê? O Twilight, que foi o quê? Para os adolescentes. Aquelas mesmas crianças agora se tornaram adolescentes. E depois vem o quê? A última série, que é o quê? 50 Shades of Grey, que vai o quê? Para a parte adulta. O inimigo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas Deus é mais poderoso. O espiritismo imitando o cristianismo. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar, como os espíritos professarão na Escritura Sagrada, e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja. Sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Veja, o que o espiritismo vai estar fazendo vai ser aceito como manifestação do poder divino. É sério isso aqui, queridos irmãos, muito sério. Mas nós temos uma esperança. E aqui nós temos a sexta profecia, o evangelho ao mundo inteiro. Vamos lá em Mateus 24:14. O que nos diz lá? Em Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que o pastor mencionou aqui quando ele estava fazendo um momento de oração? Você deseja a volta de Jesus mais do que você deseja que esse vírus acabe? Você deseja realmente mais a volta de Jesus do que ver o seu filho casado? De ver o seu filho terminar a faculdade? Você ama mais a volta de Jesus do que você se tornar um profissional bem-sucedido na vida? Você comprar uma casa? Não há nada de errado com essas coisas, queridos irmãos. Nada de errado. Mas se isso é o seu foco, se isso é a sua prioridade, o que acontece? Você está com a prioridade no lugar errado. A vinda do Senhor não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, língua e povos. Queridos irmãos, nós estamos aqui, esse mundo existe o quê? 6.000 anos, um pouquinho mais de 6.000 anos, como Terra, como o planeta Terra, pois que Deus criou. Para nós, é muito tempo. Para nós, a nossa vida, ela é toda limitada, ela tem um começo e tem um fim. Mas como o pastor mencionou no culto semana passada, lá no domingo, o culto de domingo está sendo muito bom, espero ver vocês lá. Deus, ele é um Deus eterno. Quando você vive na eternidade, existe tempo?
Não. 6.000, o que é 6.000 anos na eternidade? Nada. Não é nada. Então Deus tem o seu tempo. Para nós pode parecer. Eu lembro meu avô falando assim, já falavam, ele falava assim, quando eu era pequeno, meus avós já falavam que Jesus ia voltar e até hoje não voltou. Deus, quando você vive na eternidade, não existe tempo. O tempo é só a gente, porque nós temos um começo, temos um fim. Deus não tem tempo. E ela não será, veja, a vinda do Senhor não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povo. O que você está fazendo para que essa mensagem seja levada a todo mundo? O que você está fazendo para que o seu vizinho conheça dessa mensagem? Porque pode ser a única oportunidade que o seu vizinho tem, é através de você. E aqui nós vamos para a 7ª profecia, a sacudidura da igreja. Lá em Hebreus 12, o verso 26 e o verso 27. Para aqueles que quiserem achar, Hebreus 12, 26 e 27, senão nós temos aqui. No Sinai, a voz de Deus abalou então a terra, agora porém ele promete, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E olha a pergunta, você será removido ou permanecerá? Essa é uma pergunta que nós temos o quê? Que refletir. Você será removido ou permanecerá? Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. Irmão White nos falou isso. E veja, ela também nos fala em mensagem escolhida, Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar da verdade. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Isso aqui é sério, queridos irmãos. Muito sério. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstolos serão os mais ativos agentes de Satanás, para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Irmão White escreveu isso aqui, queridos irmãos. Muito sério. Cada alma, em cada associação, em cada parte da vinha do Senhor, tem o privilégio de conhecer a verdade. Mas a verdade não é verdade para aqueles que não a praticam. A verdade é apenas verdade quando você a vive na vida diária, mostrando ao mundo que aquelas pessoas devem, pelo menos, ser salvas. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz. E em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Isso aqui é muito sério, queridos irmãos. Nós somos Maria vai com as outras, como se diz, né? Ditado bem conhecido no Brasil. Ou teremos a força que vem de Deus para vencermos o que está pela frente. Se quiserdes ficar firmes através do tempo da angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos, aceitar ativamente do dom de sua justiça que Ele atribui ao pecador arrependido. Crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise. E a crise que vem pela frente, ela diz que é uma crise como nunca houve.
Interessante, eu estava lendo essa semana, a palavra crise, em chinês, ela tem 2 caracteres. 2 caracteres. São 2 desenhos, 2 símbolos, né? Como é a língua, né, oriental. O primeiro, ele significa perigo. E a crise realmente ela significa o quê? Um perigo. Mas vocês sabem qual é o segundo caractere? O que ele representa? Oportunidade. Crise significa perigo, mas ela também significa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de passar por uma crise para que você possa o quê? Sair lá na frente como vencedor. Para que você possa olhar isso como uma oportunidade. Para que você possa olhar para essa crise, para aquilo que estiver passando na sua vida, como uma oportunidade de sair vencedor. Daquilo te dar força, daquilo de você o quê? Se achegar a Deus, de você buscá-lo, de você buscar esse poder que Ele tem para dar a cada um de vocês. E eu tenho certeza que se você usar essas crises como uma oportunidade, vendo o perigo, mas usá-la como uma oportunidade, Deus vai lhes dar o poder e a força e vai derramar o seu Espírito sobre cada um de vocês. E eu quero terminar com o título 2, Tito, capítulo 2 e o verso 13, que nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que esse seja o seu desejo, o meu desejo, e que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Com tua paz eu vou, ó Jesus, cheio do teu amor, iluminado por tua luz, permaneça em mim, onde eu estiver, Senhor, faz-me um servo teu, por onde eu for, só a ti cantarei em louvor. Aleluia, 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 amém. Amém. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelas mensagens que tu tens para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, olhar para o momento que estamos vivendo neste mundo, para as crises que estamos vivendo e ver isso como uma forma de uma oportunidade que tu nos dás para nos achegarmos mais a ti, para buscarmos o teu poder, buscarmos a tua sabedoria, buscarmos o teu Espírito para que ele possa atuar em nossas vidas e nós possamos ser uma luz ao mundo, Senhor. Usa cada um de nós, nos dirige, nos protege, nos ampara, Senhor. Perdoa os nossos pecados e sara a tua terra, Senhor. Dá-nos força para continuar lutando e vencendo neste mundo, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.